Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos os nossos amigos e ouvintes. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, do seu podcast de conhecimento e inovações do agro no Brasil e no mundo. Bom, nossos ouvintes, está começando, mais um episódio especial, como a gente diz. Todos os nossos episódios são especiais, são sempre novos convidados. E esse episódio ele tem um pouquinho mais a cara do campo, mais a cara da produção. A gente vai trazer um coordenador, um gerente, um diretor de produção de um grupo e também falar um pouquinho mais aí das principais técnicas de alta produtividade que estão acontecendo no oeste da Bahia. E como não poderia faltar, nosso amigo, o co-host, cofundador do Bendito Agro, Luciano Carvalho. Dá um oi para os nossos ouvintes. Olá a todos os nossos amigos ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do Bendito Agro. Realmente um episódio de estreia, É o nosso primeiro gerente de produção, o primeiro cara aí focado 100% em produtividade, produção e gestão dentro da fazenda, porteira para dentro, porteira para fora. Então vai ser um episódio muito legal. Pedir a todos vocês que curtam, compartilhem e favoritem o Bendito Agro com seus amigos. Apresenta o nosso convidado aí, Péricles. Bom, nossos amigos, quem vai participar hoje desse podcast é Fernando Azenbuja, 28 anos, formado pela Universidade de Viçosa e atual ele é diretor de produção do Grupo Schmidt. Fernando, dá um oi para os nossos ouvintes. Boa noite, pessoal. Estamos aí. Queria agradecer primeiramente a Pérez e a Luciano pelo convite. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Espero aí hoje contribuir um pouco, falar um pouquinho da nossa rotina, e aprender um pouco aí também, que toda vez que a gente senta aqui, esses dois aqui, coisa boa, eu tenho certeza que sai. Isso aí, Fernando, obrigado. A gente que fica feliz de ter você aqui, de você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que se não pegasse você nesse momento aí, pós-colheita de soja, antes de começar a colheita de algodão, a gente não falava mais. Já tem um tempo aí que o Fernando estava devendo, Pérez? Fernando, aqui, Schmidt, para nós aqui, para quem vive no Oeste, para quem está no Oeste, é com certeza um grande grupo de referência, de destaque. No meio do digital também, é um grupo exemplo, todo mundo quer saber o que faz, o que está fazendo e tal. Faz uma introdução aí, Fernando, para quem está ouvindo. Na retrospectiva lá do Spotify, a gente foi ouvido em 18 países, Então, tem brasileiro espalhado aí para tudo quanto é lugar. Faz aí uma introdução aí para o pessoal que está nos ouvindo. O que é a Schmidt Agrícola? Vamos lá. O Grupo Schmidt Agrícola é um grupo no qual hoje é conduzido por 4 diretorias, 4 irmãos. A gente está situado aqui no oeste da Bahia, próximo a Barreiras. O grupo hoje está atuando no segmento de grãos e fibras, atuando também na fruticultura, com banana e recentemente com cacau, e também possui algodoeira e alguns outros negócios. Na parte de grãos e fibras, o grupo a gente produz em área de 24 mil hectares, 30 mil hectares aí contando com safrinha de feijão gurutubo. Nós produzimos nosso carro-chefe aí é algodão, e a partir de algodão é soja, milho e feijão gurutubo. E é um grupo que está extremamente alavancado, um crescimento exponencial. Eu estou no grupo há 5 anos e nesses 5 anos eu pude ver um crescimento de 44%, é um crescimento muito rápido e continua crescendo. Então, assim, o formato de gestão do grupo é o que impressiona. É um grupo extremamente correto, um grupo que foca em gestão efetiva, é um grupo extremamente aberto à tecnologia, a novas tecnologias, E isso favorece aí que a gente tenha esse crescimento, com a quantidade de equipe que a gente tem. Fantástico, você explicou aí bem o que é o Grupo Schmidt, mas agora, Fernando, quero te pedir para você explicar quem é o Fernando dentro do Grupo Schmidt. O que você faz no seu dia a dia? Legal, eu estou aqui, igual eu falei, há 5 anos, cheguei como trainee, era monitor de pragas, Fiquei uma safra monitorando, e a partir disso a gente foi desenvolvendo, ganhando confiança dos diretores. Até hoje, 5 anos, eu cheguei ao cargo de gerente de produção, que eu estou finalizando minha segunda safra nessa função.
Basicamente, aqui a gente faz um planejamento de áreas, de quais serão nossas áreas produtivas do ano, né, juntamente com diretoria, conselho e a consultoria. Realoca as nossas culturas, onde são áreas mais aptas a algodão, qual área é mais apta a soja, mais apta a milho. E a partir daí a gente começa a fazer nosso planejamento de insumo. A partir desse momento que o nosso planejamento, nosso escopo está pronto, a gente vai para a parte de negociação. Então, eu, juntamente com o meu diretor, que é o Paulo Schmidt, a gente entra forte na parte de cotação e negociação e fecha nosso planejamento de química da safra. Né? Hoje, o grupo, nós temos 4 setores produtivos, tudo em volta de barreiras, né? Um raio aí de Luiz Eduardo de 65 quilômetros e 180 mais ou menos de barreiras. Nesses 4 setores produtivos, nós temos coordenação para cada setor. Então, nós temos um time técnico para cada setor e um time operacional para cada setor. A partir do momento que eu estou com esse planejamento alinhado, decidido, o que a gente faz é extrapolar esse planejamento para os outros setores e orquestrar essa turma aqui para que possa executar o planejamento dentro do que a gente espera, né? Basicamente, Pérez, o que a gente quer é que essa galera aí produza mais, né? Mais e gaste pouco. E aí a gente entra aí alinhando todo mundo para que trabalhe de uma forma só, né, e de uma forma bem efetiva, tanto em operação quanto em uso de insumo. É muito simples, né? Gaste menos. É muito simples, né? Falando assim é simples. Na prática, lá você tem que usar 20 aplicações para Malathion e aí tira dentro tudo. Quem ouve assim vai... Quem está começando a agronomia, Fernando, vai ouvir você falar aí, com essa humildade, simplicidade que você fala, cara. Você é um cara muito 10, vai ouvir e vai falar assim, pô, já sei que eu vou ser um gerente de produção. É isso aí. Não, cara. O bom é ser gerente de vendas de digital. Aí é o melhor que tem. Os caras falam assim, você tem que vender 5 milhões. 5 milhões é pouco, mas se é 5 reais por hectare, é só 1 milhão de hectares. Vai ser rápido. Tranquilo. Vai ser rápido. Meu Deus. É isso aí, pega a meta, divide pelo custo do hectare, né? Fala, não, rapidinho, imagina, porque Bahia tem 3,6 bilhão, eu só preciso vender 100 mil hectares, eu vendo isso rápido. Fernando, conta aí, cara, você, a Schmidt como um grupo de referência, inclusive forte na parte digital, né, na agricultura de precisão e tudo mais. Vamos falar assim, cara, eu quero saber o seu dia a dia. Você explicou aí um pouco da gestão, planejamento safra, como conduzir isso, né? Mas como que... Primeiro faz um briefing para nós e conta aí o que você tem e o que vocês estão fazendo. Vamos começar assim, acho que fica melhor. O pessoal situar o que você está fazendo, o que você tem de tecnologia. Depois a gente fatia isso, né, Pérez, em tomada de decisão diária, mensal e até na safra aí. Mas faz o que vocês têm desenvolvido, como que começou, por onde que a tecnologia entrou na Schmidt, o que vocês já testaram que saiu fora, que voltou, que não faz mais sentido. Conta um pouco aí. Certo, não, legal. A gente começou mais ou menos a trabalhar com tecnologia quando a gente chegou aí há 5 anos atrás, 6 anos. 6 anos lá entrou a primeira plataforma de monitoramento digital, que na época foi o Farmbox. O Farmbox pendurou aí por volta de, se eu não me engano, 3 anos. E a gente fazia. A primeira tecnologia nossa dentro da fazenda, além da RP, né, que já tinha uma RP em funcionamento, que era o Prodix, a primeira voltada para o campo foi o Farmbox. Então a gente começou com o Farmbox, fazia os monitoramentos ali via iPhone e tal, e a partir de 2 anos a gente entrou com a primeira tecnologia voltada para máquinas, que foi o Solinftec. E a partir daí a gente começou a desenvolver um projeto piloto, implantação. Junto com o Solinftec a gente começou a trazer também a parte do Strider, para ser um parceiro ali junto com o Farmbox, e acabou que entramos no Strider, virou Protector. Hoje a gente também usa Protector Farmbox. Nesse meio período a gente instalou também o JD-Link Operation Center, e esses são nossos carros-chefes, penduraram até hoje. Hoje, basicamente, o grupo, a gente trabalha, o meu carro-chefe voltado para a parte de produção é o Protector. A gente está em 80% da área com Protector, 20% da área com Farmbox. Na parte de mecanização, que é a parte do Christian, né, que é gerente de mecanização, a gente trabalha com o JD-Link Operation Center e Solinftec. Então, essas são nossas plataformas bases, né, que gera os custos em cima disso aí, gera nosso
os indicadores em cima disso aí e fazemos gestão em cima disso aí. Né? Aí, a partir disso aí, a gente tem várias plataformas dentro. Nós testamos várias plataformas aí. O Pérez mesmo já teve dentro da propriedade lá. O Luciano também, né? Testando algumas plataformas que vêm para agregar nós, ensinar nós o que tem de novo no mercado, para a gente poder prospectar para as futuras safras, né? Hoje, a minha parte de produção, eu cuido só das ferramentas que é voltada para a parte técnica, né? Então, a gente tem nossos técnicos de campo e agrônomos, estagiários, trainee, tem agrônomo de campo, que toca toda essa parte. Hoje, todos os setores têm os técnicos de monitoramento, os meninos saem para a lavoura, né, com seus respectivos aparelhos e vai fazer monitoramento. Hoje, a gente não restrita o monitoramento às plataformas de monitoramento agrícola só para monitoramento de praga em si. A gente enxerga muito mais, tanto o Protector como o FarmBox, a gente vê muito mais além que uma plataforma para monitoramento de pragas e doenças, mas a gente extrapola ela, estressa ela, para que seja um monitoramento efetivo de qualidade de operação também. Então, toda operação que tem no campo, né, a gente tem um técnico nosso atrás fazendo medição da qualidade da operação. Por exemplo, o preparo de solo, a gente faz uma medição de profundidade de subsolagem para ver qual que se está batendo com o planejado. Então, a partir daí, a gente gera mapas dentro da plataforma, seja ela Protector ou FarmBox, para a gente fazer gestão em cima disso aí. Então, resumindo, não é só monitoramento agrícola que a gente usa essas plataformas de monitoramento. A gente usa para monitoramento de qualidade de operação e monitoramento de pragas e doenças. Show de bola, Fernando. Realmente, eu tive aí, isso aqui eu não tirei pedido lá, viu, Pérez? Fernando não comprou de mim, cara. O Pérez, você tirou o pedido com o Fernando, cara? Fernando não tirei, mas a gente chegou a fazer um demo, sim, juntos. Cara, foi o demo lá do Pérez, cara, foi muito interessante. Eles fizeram um mapeamento aéreo na área lá, eu vou contar aqui, Pérez. E, cara, a gente conseguiu crescer muito em cima daquilo lá. Foi o primeiro ano que a gente fez adubação na linha, em RTK, porque sempre a gente fazia, até hoje a gente faz avanço. Inclusive, após aquele ano lá, nós não voltamos a plantar adubo antes, por causa do coeficiente de erro. E aquele ano que o Pérez mapeou a área lá via foto aérea, a gente conseguiu ver o quanto, né, tem deslocamento no caso daquela operação nossa, né? A gente conseguiu ver que o primeiro ano realmente a gente precisa de uns 2, 3 anos aí para rodar bem o plantio antecipado aí de adubo. Mas valeu a pena que nós aprendemos muito, viu, Pérez? Opa! Aí, Pérez, que legal. O cara só dá esse feedback depois que eu saio da empresa, porque senão, se ele desse antes... Ai, mas vamos lá. Fernando, hoje, aí na Bahia, o Grupo Schmitt, ele é exemplo em produção. Você poderia falar, assim, dos principais diferenciais e uma das principais métricas, seja nível de produção, seja rapidez de plantio, como que são as métricas de produção, né? Os objetivos que você tem em cada linha. Como que funciona? Certo, beleza. Então, o grupo Schmitt, o que mais chama atenção, se for para elencar, é todo o nosso processo de gestão. Então, desde que os 4 irmãos, lá em 2010, fundaram o Grupo Schmitt Agrícola, ele já veio com uma visão de gestão diferenciada, uma visão realmente empresarial, pensando a longo prazo e em crescer uma empresa bem estruturada. Hoje a Schmitt Agrícola ela busca, né, balanços auditados, busca o nosso controle de estoque com muito custo. Hoje hoje eu posso falar que ele está quase 100%, a gente consegue rodar muito bem e a luta para formar uma DRE bem feita, enfim. Nosso controle de qualidade de gestão ele é muito forte. A partir daí, em segundo momento, o que favorece a nós, a Schmitt Agrícola, desse tão rápido, é a nossa parte de tecnologia. A tecnologia realmente ela veio para a gente visualizar a Schmitt nos 4 cantos da Schmitt de uma forma mais simples e tocar essa quantidade de área com gestão mais enxuta. E isso aí possibilitou o crescimento nosso. E a partir daí também, dessas tecnologias, a nossa eficiência operacional fez com que a gente pudesse crescer com a quantidade reduzida de área. A gente aprendeu a fazer isso com as tecnologias que a gente está na mão, com o manejo mais eficiente, aplicando na hora certa, porque por essa quantidade menor de máquina a gente teve que aprender a mexer com isso. E tudo isso aí tem incrementado nós em equipe, em produtividade, enfim.
Fernando, uma vez você comentou comigo, a gente estava batendo um papo aí, conversando, que você estava fazendo você tinha feito alguns testes um ano antes e agora você estava rodando até fazendo parte do seu manejo aí. Estou falando das aplicações localizadas, né? Pelo levantamento feito ali com o Protector, da Singenta, os mapas de calor que traz e tudo mais. Paga nós. Já está anotado. Isso ainda faz sentido para você? Você está usando isso no seu dia a dia? Eu vi até numa live lá que você fez com o pessoal da Singenta que você fez até um replantio usando o mapa deles e tudo mais. Comenta um pouco assim se daquilo que a gente conversou, isso fortaleceu, isso caiu por verdade, como é que está hoje? Tá, isso aí virou realidade para nós, Luciano. Nós começamos, a partir do momento que a gente viu que dava para gerar um mapa de calor confiável no Protector, como a gente fez isso, né? A ferramenta ela nos fornece um mapa de calor de acordo com os pontos amostrais dentro do talhão, e a gente quis estressar esse mapa de calor para ver até quando, né, esse mapa de calor ele era efetivo, ele condizia realmente com o que está lá na lavoura, com o que está lá no talhão. Então, nós começamos a gerar mapa de calor de plantas daninhas, que é um índice que é imóvel, né? Onde tem plantas daninhas, não é uma praga que tem migração, enfim, que ela muda. Então, a gente diversificou os caminhamentos na lavoura, a gente mudou o tipo de amostragem e avaliou os diferentes mapas de calor no mesmo talhão. E a partir daí, a gente começou a ter uma confiança de manejar em cima de um mapa de calor. Então, os primeiros trabalhos que a gente fez foi aplicação localizada de aplica e não aplica. Não fizemos aí taxa variável no primeiro momento. E a partir daí a gente começou a fazer trabalho para controle de planta daninha em operação localizada. Deu certo, a gente ganhou confiança e a gente começou a extrapolar isso aí para plantio localizado. Então, 2 anos já consecutivos que a gente faz replantio, né? No caso são replantios localizados. O que a gente faz? Esse mapa, Fernando, só para não ficar dúvida aí para o pessoal, o mapa que você iniciou fazendo de aplico ou não aplico para a planta daninha, você fez com imagem ou você fez com monitoramento no campo? Nós fizemos com monitoramento no campo. Então, o técnico ia no campo com o celular e aí, Luciano, a gente estressou o grid amostral. A gente levou até 1 ponto por hectare, levou até meio hectare por ponto. Então, a gente fez um caminhamento bem amplo para entender mesmo se funcionava, e isso aí a gente reduziu. Hoje a gente faz 20 hectares por ponto na soja e 1 hectare por ponto no algodão. E no caso da aplicação localizada, dependendo do Ixui ali, a gente faz 1 ponto por hectare ou menos. Entendi. Você usou isso aí porque você foi fazer, provavelmente, capim amargoso, você ia fazer um produto mais caro e foi por isso ou não? Isso, a gente fez um trabalho lá bem interessante, foi com o Beldroelio, cara. A gente lá, tem uma das nossas fazendas, que é a Rio de Janeiro, ela tem uma infestação muito grande em Beldroelio, só que é tudo voltado em bordadura. Então não tem por que a gente fazer em toda a área um produto específico, fazer um cobra lá na área inteira para pegar o Beldroelio que está focado em mais próximo da bordadura. Então a gente mapeou, a gente fez menos que 1 ponto por hectare e gerou um mapa de calor 6 e jogou para a máquina que fez a aplicação localizada. Isso é um dos trabalhos que a gente fez, né? Nós já fizemos também para amargoso, já fizemos também para erva de touro, para folha larga em geral. Dá para fazer muito trabalho interessante aí, Luciano. E, além do monitoramento, nós levamos para perto do imaginamento. Fizemos alguns trabalhos com a Charve lá, enfim. Estamos tentando fazer alguns trabalhos com drone próprio também. E, Fernando, você começou a falar que o mapeamento de erva daninha. O que você está vendo ser mais eficiente? O monitoramento, que é via caminhamento, igual você falou, né, usando o Protector, ou o mapeamento via imagens? Você citou aí a Charve, mas tem outras empresas que fazem isso também. O que foi mais eficiente em questão de custo ou custo-benefício? Nós fizemos um comparativo, Pérez, entre Charve e monitoramento gerado pelos nossos técnicos. Eu não tenho dúvida que o futuro é que essa aplicação localizada em cima de plantas daninhas ela seja por imagem, né? Você vai subir um drone lá, você vai tirar uma imagem em pouco tempo e vai extrair para a máquina. Porém, hoje, não estou falando de Charve, mas estou falando do geral que a gente tem escutado. Monitorar a planta daninha via foto, dependendo do estágio que você pega da planta daninha, se é uma planta daninha pequena, se a planta daninha está florada, tudo muda. Então, a gente teve exemplos lá de a gente monitorar a erva de touro via foto, com bastante flor, e não conseguir mapear. E aí o coeficiente de erro é muito grande, né?
Às vezes, a foto não consegue identificar bem o que é cultura, o que é planta daninha, e aí começa a ter os erros. O monitoramento a pé é diferente. Você pode... O que acontece? Em vez de você aplicar 15% da área pelo monitoramento aéreo, você vai aplicar 30%, 40%. Porém, a sua eficiência e assertividade vai ser maior. Pelo menos nos experimentos que a gente fez. Então, você vai ter um uso a mais de recurso, de insumo, do que comparando com monitoramento por foto. Porém, você vai ter uma assertividade maior no que você quer, no controle do alvo. Então, essa aí foi a nossa primeira. Isso aí, na verdade, Fernando, não existe uma receita, né, cara? Cada caso é um caso. Melhor feito do que não feito, né, cara? Então, assim, falar que isso, X ou Y é melhor, depende de muitas coisas, né? Depende do que você tem na mão, depende da ferramenta, né? Então, às vezes, Luciano, assim, falando, tudo é muito bonito, né? Mas quando a gente vai assumir a responsabilidade de falar assim, nós vamos fazer uma aplicação localizada. Cara, você tem uma cartada na manga só. Vamos supor lá que você tem uma cartada para fazer contra a beldroega. Se você errar, você perdeu ela. Então, a gente tem que agir com o menor coeficiente de erro possível. Ainda mais que você está lidando com tecnologia, né? Todo mundo que é apto à tecnologia. Talvez o dono lá da fazenda, o diretor, não é apto à tecnologia, você tem que provar para ele que aquilo ali funciona. Então, você tem que ir na garantia. Sim, essa safra, compartilhando aí ao vivo com vocês aqui agora. Eu arreguei aí para o mapa essa safra aí. Eu estava com a imagem da Planet no pivô, e era pré-soja. A gente estava com um matinho pequeno lá e tal, e tinha que aplicar, e tinha que peguei essa imagem da Planet, fui lá, coloquei no pulverizador, falei, vamos ver, roda aí. Coloquei água no pulverizador e entrei para dentro da lavoura. Cara, não ia pegar. E aí o Leandro Aparecido, que era o gerente lá que estava lá, falou assim, e aí, você garante a aplicação? Eu falei, negativo, aplicar era total. Tirei o mapa e vazei, cara. Não dava, não podia garantir porque não ia dar certo, entendeu? Não teve resolução. O Planet não teve resolução suficiente porque as plantas estavam muito pequenas, né? O Pérez é especialista aí, pode dar aula para nós. Isso, por isso que ainda, até voltando a responder o Pérez, talvez, eu sei que não é todo grupo que tem a capacidade de monitoramento via técnica, a gente tem uma quantidade boa de técnica, a gente faz muitos pontos. Por isso que hoje eu confio mais ainda, né, no monitoramento a pé. Eu estou indo contra o futuro, mas hoje, pelos experimentos que a gente fez, o nosso monitoramento via campo ali, que o cara vai via visualização, a gente consegue uma efetividade maior. Bom, fantástico. Isso aí é realmente que vai de encontro, né? Porque, assim, existem vários fatores, né? O primeiro deles é tempo, é a disponibilidade da imagem no momento correto. Talvez esse seja o principal fator, né? E da forma que o Luciano falou, para uma imagem da Planet de 3,5 metros de resolução ser ideal para aplicação de erva daninha em taxa variável, tem que ser um momento muito específico e para uma economia de 20%. O que é uma economia de 20% a 30%? Tu tem uma área, uma parte do talhão totalmente infestada, uma outra parte que está bem, entendeu? Então, assim, são fatores muito específicos em momentos corretos, porque se você pega um talhão em V2 com a imagem da Planet, ela vai ser desconfigurada, vai te dar pontos falsos, porque você vai estar vendo mais palhado e solo do que plano. Então, assim, são ideias. Então, assim, ainda que o monitoramento de campo, ele vai ser mais eficiente. Mas, já indo para a próxima pergunta, Fernando, já nessa emenda, vocês com toda essa ideia, essa possibilidade de produção e monitoramento de campo, vocês estão fazendo taxa variável de inseticida? Não, Pérez, ainda a gente não tem confiança para fazer monitoramento em taxa variável de inseticida. Nem de fungicida. O que a gente fez... Não, mas a aplicação variável não, mas localizada... localizada, sim. A gente evoluiu muito em aplicação localizada e em plantio localizado. Posso até falar para vocês aí o que a gente já fez. Então pode falar, pode começar. O que você já fez de aplicação localizada? A gente posso até falar para vocês. Então não, fique à vontade. Pode começar. Então fala, né? Então fala. Então, o que a gente faz? Aqui na Bahia, é comum você ter um plantio complicado, né? Você tem um talhão de 400 hectares, chove em 100 e não chove em 300. E
dificilmente ele vai acertar essa chuva no rastro que você plantou para você replantar uma área certinha da que não choveu. Não sei se vocês conseguiram desenhar isso na cabeça de vocês. Então, o que a gente fez? A gente começou a mapear em todos os anos, né, nos últimos 2 anos mais específicos, quais são as áreas problemáticas de emergência. Então, os técnicos saíam a campo, né, monitorando o stand, fazendo lá 5 linhas de 5 metros, e identificando, por exemplo, você vai pegar uma variedade mais plantada aqui na Bahia, foi 349. Então, em determinada área, a gente determinou que menos de 130 mil plantas nascidas, a gente deveria replantar. Acima de 130 mil plantas, a gente não replanta. Então, os meninos vão mapeando 1 ponto hectare. Então, faz um grid amostral muito amplo e bem assertivo. Hoje, a gente consegue fazer isso melhor com aqueles aplicativos, você já tira a foto e já consegue reconhecer. Isso aí dentro do Protector tem. E aí, a gente gera um mapa de calor. E aí, em cima desse mapa de calor, a gente faz a operação localizada de dessecação das plantas que emergiram e depois faz o plantio em cima dessa mesma mancha, né, desse mesmo mapa. Isso aí a gente viu que funciona muito bem, a gente consegue atuar no tempo certo e o uso de recurso em insumo que a gente usa nessa operação é bem inferior, né? E além disso, a parte do talhão que nasceu na época certa, na janela certa, você pode ter certeza que ela vai produzir mais. Então, a gente consegue conservar isso aí na safra e não perder por conta de uma decisão errada aí de replantio em áreas boas. Fernando, maravilha. Ficou claro aí? Ficou, cara. Ficou bastante claro. Realmente, plantio na Bahia é complicado. Quem é da região ou quem conhece que vai se identificar bem o que o Fernando está passando. Esses dias eu escutei numa reunião aí um cara aí de uma empresa falar que chuva não respeita limite de talhão, né? Não está muito acostumado com a Bahia, não, porque aqui parece que respeita, cara. Aqui parece que vem só na metadinha, da estrada para lá, da estrada para cá. É impressionante. Você está num talhão, 30 metros, você está vendo a chuva, né, Fernando? Isso, plantio aqui na Bahia é muito emocionante, cara. Ali é 1 mês ali que você não dorme, cara. Porque aí você falou, tem uma chuva passando no seu vizinho, está passando na sua área. Às vezes você tem que decidir colocar a semente da umidade, tirar a semente da umidade, você fala, e aí? E acaba que você cai na sorte, cara. Precisa... Não chove. Tem lugar que, meu Deus, parece que enterrou, não sei, cara. Tem lugar que não chove, você perde plantio, enfim, por causa da decisão errada. Não, quando a gente fala, não, esse talhão não chove, o cara fica, mas como não chove? Não, esse talhão aqui não chove. A chuva vem aqui, vem do outro lado, mas esse talhão não chove, é verdade, cara. Tem talhão ali. A Bahia tem, toda fazenda tem. Muitas micro-regiões, né? Com certeza, com certeza. Fernando, e no seu dia a dia, né? Você falou bem aí que você e a tua equipe, como produção, são mais focados ali na parte do MIP, na parte do monitoramento, da avaliação e tudo mais, da forma que você usa. E o que mais te agrega? Acho que depois eu peço que falar sobre os drones aí com você, mas disso que você tem e como é que é a sua interação na parte operacional. Então você tem ali Solinftec, você tem JD Link, tem o Christian aí, um abraço, porque vai ter uma visita para nós aqui, um podcast também. Vou falar por ele aqui, viu? Depois você falar besteira, ele vai vir aqui e vai puxar sua orelha. Mas como é que no operacional ali, no dia a dia, o que você pede, o que você recebe para avaliar e se continua, se para, se acelera, se o rendimento está pouco? Como é que é essa gestão aí no dia a dia? Certo, não, legal. Então, essa é a parte realmente do Cristo, né? Então, um abraço para ele, está de férias, ele deve estar na praia uma hora dessa, viu, Luciano? Falando do Solinftec, né? O Solinftec lá para nós, ele faz toda a geração de dados, planilhas. É do Solinftec que a gente tira os custos de hora-máquina, por custo de mão de obra, enfim. Né? A gente tem uma equipe lá de COA, dentro da Schmidt, né? Então 24 horas tem alguém no rádio lá e com as telas ligadas lá, vendo as máquinas trabalhar. E a máquina parou, a partir do momento que a máquina parou, em torno de 5 minutos aí que não deu sinal, a gente entra em contato para saber por que parou, para poder solicitar uma manutenção, enfim, um suporte, o que precisar. E então, essa parte de atuação on-time ali a gente já faz. E por trás disso, toda a parte de horas trabalhadas efetiva. Quando a gente instalou o Solinftec, a gente tinha um rendimento, uma eficiência operacional muito menor. E junto a isso veio o JD Link também, né? Então não foi somente o Solinftec, o JD Link também ajudou nisso aí.
Nós saímos de uma eficiência operacional de pulverização, nós chegava até 20% de eficiência, a gente chegou hoje a 60% de eficiência. Então, hoje a gente pensar que com a quantidade de máquina que a gente efetivamente trabalhava só 20%, cara, hoje você pensa que é inviável, né? E hoje a gente chegou a 60%, que é melhorar isso aí. Além disso, toda a parte que eu falei lá da geração de custos, né? Então, o Solinfitec, a gente consegue, né, fazer um monitoramento on-time das máquinas, podendo atuar efetivamente na hora ali, por que parou a máquina, qual foi o problema, o que a gente pode ajudar, qual que é o suporte. A gente tem pessoas ali 24 horas, em 2 turnos, né, fazer esse monitoramento. Além disso, a gente tem estações meteorológicas e pluviômetros em todas as nossas fazendas, em toda a nossa área ela é monitorada. Hoje, então, choveu, o tempo dos dados subir para a nuvem para a gente ter o mapa de onde choveu. E em cima do Solinfitec também a gente atua com uma plataforma externa que é o BI, que a gente consegue fazer os gráficos aí de gestão e consegue fazer gestão em cima disso aí, né? O Solinfitec também a gente consegue extrair todos os dados para formação de custo nosso, formação de custo de mão de obra, formação de custo nosso de hora-máquina. Então, através das planilhas do Solinfitec, a gente consegue chegar nesses valores e jogar para dentro da nossa RP, que é o TOTS. Aí, além do Solinfitec, a gente trabalha com o Operation Center JD Link. Então, todas as nossas máquinas que é John Deere, basicamente 90% das nossas máquinas que são John Deere, ela é equipada com... E o JD Link, ele ele faz toda a parte de telemetria, só que ele faz essa parte de telemetria muito mais com a visão agronômica, né? Então, a gente consegue ver as variações de vazão do pulverizador de uma forma mais clara, variações de população de uma forma mais clara, e a gente consegue tomar algumas decisões agronômicas em cima do JD-Link, além de toda a parte de telemetria do trator, né? Uma parte que o nosso time lá de mecânica usa muito, do Operation Center, é a parte de códigos, né? De formação de códigos de erro. Então, a máquina está trabalhando, dá um erro de esquentou lá, deu entupimento no filtro. Então, ela já acusa, a gente consegue atuar rápido. Às vezes a gente está fora da propriedade, a gente vê que o trator está causando muito problema. Então, a gente consegue atuar isso aí. E não só nós, mas também o pessoal do suporte da John Deere remotamente consegue ver que nossas máquinas estão tendo algum problema ou estão trabalhando de forma correta. Não, é algo, Fernando, que é algo que constantemente, cara, a gente escuta uma pergunta como essa. Eu acho que da parte sua e do Christian também, eu acredito, não sei, deve irritar. Muitas pessoas perguntam: é JD-Link ou Solinfitec? Cara, não é um ou outro, eles são extremamente complementares para quem tem um parque de máquina padronizado, igual você aí, cara, que tem John Deere, assim como nós temos muito John Deere aqui. É uma pena que a gente não tem tanta conectividade, a gente não tem cobertura de sinal zero aqui, né? Você já está algumas fazendas suas já estão em alguma região melhor, né? Então, é muito complementar, justamente pensando em JD-Link na questão de manutenção, né? Manutenção preventiva da máquina. Então, as duas se completam muito bem, né, Fernando? Sim. Tem espaço para as duas. A gente, hora nenhuma, pensou assim, a gente vai unificar aqui e pronto. Não. Por quê? O Solinfitec, toda a parte de meteorologia dela, ela é muito bem gerada. E o escopo do Solinfitec, ele gera os dados para nós de uma forma muito fácil para integração. Porque é muito fácil você extrair um planilha do Solinfitec e trabalhar com BI, entendeu? Então tem a parte de meteorologia e a formação de custo nossa, igual eu falei anteriormente, ela é feita com base no Solinfitec. E o JD-Link, ele já faz essa interação entre telemetria com a parte agronômica. Porque os mapas do JD-Link são os mapas, realmente, são os mapas muito bonitos de ver. Então, você consegue fazer manejo em cima daquilo ali, gerar um histórico em cima daquilo ali, e você consegue puxar algumas integrações, por exemplo, com o Protector, para fazer uma localizada direta, entendeu? Você extrai um shapefile, joga dentro do Operation Center e sua máquina trabalha em cima do mapa que você quer. Então, assim, tem espaço para os dois. Cada um tem suas peculiaridades, né? E cada um tem suas eficiências aí. Ô, Pérez, mas isso tudo, o mais importante, o Fernando não falou, que ele é o cliente mais especial do Fabinho. Então, ele também tem uma assistência privilegiada aí, viu, Pérez? Porque o Fabinho tá direto lá, cara. São amigos também, Fabinho né? Schmidt. São muito amigos. Isso aí, o Fabinho.
Então, fica essa assistência especial. Falei pro Fabinho que eu ia aprender a tocar violão, ver se ele vinha mais aqui. Pois é. Mas, Fernando... Eu tô meu áudio aqui, mas a parte do Fabinho aí, o Fabinho que é isso, parceiraço, Pra mim, o Fabinho aí é um dos caras que mais entende de trator no oeste da Bahia, sem dúvida, principalmente de John Deere. É um cara que agrega muito para nós, ele, a equipe dele lá. E ele tem todo o mérito aí de estar crescendo a marca deles aqui no oeste da Bahia. Então, e assim, focando agora, né, pensando nessa força Liftec, JD Link, Protector, comentou de outras ferramentas, comentou da Charvel, da empresa que eu trabalhei antes também. Como que você vem capturando valor? Como que todas essas tecnologias estão impactando no adubo que você coloca no solo? Na decisão de qual maquinário escolher? Como que isso vem impactando no lucro final? Fala um pouquinho, né, da integração de todas essas ferramentas e como isso te ajuda, né, chegar na lucratividade do grupo, fazer o grupo crescer. Certo, legal. Vou falar primeiro pela minha parte, que é a parte de produção. É indiscutível, né, Pérez? Se você tem um monitoramento de lavoura bem feito, um monitoramento de qualidade de operação bem feito, isso aí tudo vai refletir em produtividade. Por quê? Se você monitora praga e doença e gera um índice na hora certa, com tempo hábil para você fazer uma aplicação efetiva, com a dose de produto efetivo, com o melhor produto que tem no mercado efetivo para determinada praga, você vai ter o melhor controle. E a partir daí você vai ter que ter uma melhor produtividade. A partir do momento que você monitora a qualidade da operação, seja dela da IVEC, seja dela do subsolador, você aprofunda ela e faz homogêneo. Você, por exemplo, você quer que corte a IVEC 40 centímetros. Então você fica monitorando 40 centímetros, 40 centímetros, 40 centímetros, e você tem essa certeza que a operação foi feita com qualidade excelente, você vai refletir em produtividade. Então isso aí já é indiscutível que aumenta a lucratividade do grupo. Da parte de mecanização, cara, às vezes você tem 12 máquinas, você não precisava ter 12, você poderia ter 8, né? Desde que as 8 rendam como se fossem as 12. Então, o que a gente tem feito? Otimizar do máximo a nossa eficiência operacional, a nossa eficiência efetiva, né? Isso aí diminuindo deslocamento, diminuindo manobra, né? Entendendo por que a máquina está parando, se ele é um problema do operador, se ele é um problema crônico nosso, um problema de logística, e a partir disso aí a gente vai melhorando nossos índices. E isso tudo retorna a nós em forma de produtividade e lucratividade. Daí um desafio nosso grande agora, o Pérez, a gente tem diversas ferramentas, diversos softwares, né, diversas startups que estão vindo no mercado, que realmente são muito boas, geram excelentes mapas, porém a gente precisa converter isso tudo em valores, né? A gente precisa converter isso tudo em custo. Então, o custo nosso lá, o produto que a gente aplica dentro do Protector tem que retornar para mim em custo dentro de um ERP. Né? O diesel que a gente está gastando lá no J, que o JD está acusando, a gente tem que retornar tudo dentro de um ERP ou de um aplicativo X. Então, hoje, eu identifico, né, que o nosso maior gargalo está nessa integração. A gente precisa ter uma Big One, aí, um software grande aí, que reúna todos esses, mas reúnam para a geração de custo que todos esses outros softwares estão gerando para a gente gerar um custo final de produção. Por enquanto, essa plataforma integradora aí estamos sendo nós, né, Fernando? E realmente, às vezes, falta um pouco de integração aí entre as plataformas para a gente poder ter mais velocidade e agilidade nessas análises, né, cara? Porque hoje quem está fazendo esse papel somos nós, na verdade. E você já parou para pensar, Fernando? Você alguma vez já analisou assim, ou já pensou assim, você como gerente de produção, falou, nossa, se existisse uma empresa que faz tal coisa, minha vida seria mais fácil. Você já teve essa análise? Você já pensou assim, o que te falta? Ou o que você precisaria ter como gerente de produção e não tem hoje, Fernando? O que eu sonho aqui, pensando em tecnologia, né? Cara, a gente precisa hoje de uma plataforma que reúna todas as plataformas aí que a gente integra dentro do nosso sistema, né? Mas que eu, como gestor de produção, eu preciso ver custo de tudo que está na lavoura. Então, que essa plataforma me gere os custos do Solintec, do JD Link, do Protector, enfim, da chave que a gente coloca lá, que ela reúna só em uma plataforma.
Porque hoje, a quantidade de dados que a gente tem, por exemplo, você abre lá o Sonitec, você tem muitos dados, cara, muitos dados. Como que a gente faz essa gestão em cima daqueles tantos dados? É complicado, então a gente não tem uma sintetização disso. Hoje a gente consegue a sintetização com o BI. Né? O BI que está quebrando o nosso galho para fazer isso aí. Só que eu não vejo um futuro tendo um BI para cada ferramenta, entendeu? Por que a gente não tem uma ferramenta única, né, que faz todas essas portas de entrada, faz essas APIs, e dentro de uma plataforma só a gente consegue ver esse custo geral? Pensando gerencialmente, isso para nós ia ser bastante efetivo. Maravilha. Péricles, você tinha iniciado uma pergunta lá sobre Vant, drone, drone próprio, que o Fernando está fazendo. Um tempo atrás a gente conversou bastante, né, Fernando? Até trocamos algumas figurinhas aí para desenhar e fazer uma operação aí para voar Vant por conta própria e tudo mais. Pérez, faça sua pergunta aí. Então, hoje eu sei que o Grupo Schmidt, eles usam drones para pulverização. E essa é uma pergunta para você, Fernando. Como que funciona a pulverização via drones? Tem sido eficiente? Ela tem um melhor custo-benefício? Ela é mais barata? Ela tem uma dor de cabeça a mais? Os drones quebram? Fala um pouquinho desse trabalho, né, que vocês estão fazendo. E qual cultura que é usada esses drones? Certo. Hoje a gente usa drone na nossa fazenda de banana, na Santa Helena. 100% das nossas aplicações para fungicida, ela é feita com drone. Isso, né, não preciso falar mais nada. Então, a eficiência disso aí, você vai lá, a eficiência é muito boa. A avaliação de posição de gota do drone, de penetração na cultura, ela é bastante interessante. Por isso que é uma ferramenta que já está empregada e tem sido usada em 100% das nossas áreas. Além disso, a gente tem um drone lá que entra na hora que a gente quiser. A gente não depende do avião terceiro. Né? Então, por isso que a gente adotou e mantém o uso dessa ferramenta para aplicações de foliares, né? Aplicações de fungicida, basicamente, que são quase 100% daí do que a gente tem em folha em questão das bananas. E na lavoura aí, Fernando, você deu start naquele projeto, naquela operação lá que a gente fizemos bastante conta tentando viabilizar tudo isso, né? A aquisição do drone, quanto que voar, o operador e tudo mais. Chegou a dar start nisso aí? Como é que tá? Não, então, a gente tá em fase de elaboração do plano de ação, Luciano. A gente vai comprar um Vant, né? Mas para isso a gente precisa ter um profissional treinado, um cara que tem essa vontade, né, de tocar um projeto desse, e um cara com um plano de ação bem definido, porque ele precisa ter trabalho para a safra inteira, né? Isso ele vai ter, só que a gente precisa colocar no papel isso aí para tornar realidade. Alguns dos trabalhos que a gente fez, eu acho interessante a gente falar com o drone, né? A gente fez um trabalho muito bom com o time da BASF aqui nas nossas fazendas, com o pessoal da Sharp, né? Mapeando planta daninha fez dentro da cultura da soja e fez também dentro da cultura em área aberta, né? Então, dentro da cultura da soja, a gente fez um mapeamento de algodão dentro da soja. Ficou bem interessante, tem alguns pontos a melhorar, mas a gente fez um trabalho em cima disso aí. A gente fez monitoramento de rebrote de algodão aéreo, a gente fez a aplicação em cima disso aí, foi bem interessante, né? Ambos, não é 100% de eficiência de controle, mas deu para a gente testar a ferramenta, sentir a ferramenta, ver na onde a gente pode melhorar, ver no que ela pode acrescentar para nós. Nós fizemos, além da Chave, fizemos trabalho com o Carlos, lá da C6, que é uma baita ferramenta. Para mim, o Carlos aí foi um dos grandes caras que foram lá na fazenda, com o conhecimento que aquele cara tem lá, é fora de sério. E a gente fez um mapeamento. Mas não paga nós, e esse é para um antigo... Não, esse aí vale a... Eu tô notando também. Aí vale a pena, viu? Não, eu aproveito e mando um abraço também. Gosto muito do Carlos, gosto muito da C6 também. A gente fez alguns trabalhos fantásticos aqui. A gente fez regulador de crescimento do algodão em taxa variável, cara. Ficou um absurdo de ver, cara. Isso, foi o start nosso para ir para um projeto de drone, de comprar um Vant, no caso, foi depois que o Carlos foi lá na fazenda. Nós fizemos um monitoramento de área de algodão lá, um NDRE, né, que ele bate muito em cima disso aí, e ficou muito interessante. Foi a partir particularmente daquela visita do Carlos lá, que a gente viu que, cara, nós precisamos arrumar um Vant. A gente precisa de um Vant dentro das nossas propriedades para poder mapear
altura de algodão, para mapear falha de plantio, enfim, dá para a gente fazer muito trabalho bacana. Não, fantástico, Fernando. Acho que você vê aí tudo que está sendo feito, são vários pontos que a gente vai fazer, não é só uma coisa só, né? Controle de tráfego, de gestão, de velocidade, de maquinário, de pressão, produção. E hoje, Fernando, que eu gostaria de pensar assim, como que é decidida a verba de investimento nessas tecnologias? Isso é sempre uma boa pergunta. Como que os grupos agrícolas decidem? Qual que é a verba disponibilizada? Eu sei que não se compara uma verba disponibilizada para produto químico, que é para semente, que é para fertilizante, mas como que é decidido? É de acordo com o sucesso das tecnologias anteriores? Continua se reinvestindo em novas tecnologias? Como que é decidido? Que pergunta capciosa. Que pergunta difícil, cara. É importante, porque... nós estamos com um projeto de... Não, é importante, porque esse é um ponto que o produtor ele não entende, né? O que eu reservo para investir em novas tecnologias? Eu sei que não é igual, eu faço investimento em outras, eu sei que para investir em uma tecnologia eu tenho que investir em pessoas também. Acho que está bem ligado, eu não posso simplesmente, igual um produtor, ele pode sair de 400 quilos, de 500 quilos de super simples e ir para 800 quilos de super simples e não contratar ninguém a mais, entendeu? Ele pode investir muito mais em fertilizante ou se ele investe mais em maquinário, em vez de contratar novas pessoas, ele diminui a quantidade de pessoas na fazenda. Mas se ele investe em tecnologia, ele tem que contratar mais pessoas. É algo que está muito interligado. E como que funciona esse provisionamento de verba? Certo. Pérez, é realmente um desafio bem grande aqui, igual eu te falei, nós estamos com um projeto de Vant na mão, e a gente não levou para frente ainda, tenho certeza que vai dar certo, mas para dar certo a gente tem que fazer um plano de ação muito bem feito. E esse plano de ação, ele inclui uma prospecção de retorno em cima disso aí. E aí, como que a gente faz isso? Entendeu? Então, é diferente do químico. O químico, você pega lá fertilizante X, você tem diversos trabalhos, né, que prova que aquele fertilizante X ele te dá 20 arrobas a mais de algodão. Então, você tem uma prova concreta daquilo ali. E quando você trata com ferramentas digitais? Então, assim, qual que é a minha visão? É trabalho formiguinha, cara. É você começar a fazer um demo, pegar um Vant ali, levantar, né, fazer um mapeamento de planta daninha, que é um mapeamento lá, eu estou dando um exemplo, tá? Um mapeamento confiável, fazer uma operação localizada ali, ver que funcionou, né? Você vai errar em várias? Vai, mas você tem que acertar mais do que você errou. E aí, a partir disso aí, você pula para controle de praga, vamos fazer uma localizada, vamos fazer uma variável. E a partir daí, você agregar valor nisso aí. Agregar valor na ferramenta que você está fazendo, isso não vai ser a coisa de um ano, né? Você tem que gastar 2, 3 anos em cima disso aí, para agregar valor em cima disso aí, provar para a diretoria, provar para o dono, enfim, né? Que a tecnologia funciona. E a partir daí, você consegue prospectar ela em mais área. Não vai ser, dificilmente, a gente recebe uma tecnologia na fazenda hoje com uma mega proposta, com mapas excelentes, bonitos, e a gente no ano que vem já vai entrar com os 2 pés dentro. Bem difícil. Então, é um trabalho conquistado a longo prazo. Realmente é difícil. Não sou convidado nem entrevistado hoje aqui, mas a gente tem sim um planejamento, uma verba para gastar, para investir nisso aí, né, Fernando? E às vezes o piloto faz muito sentido, é ruim você ficar pedindo, né? Faz um demo, faz um piloto, tá? Muitas empresas não gostam, mas é uma forma da gente conseguir provar isso, seja para o dono, seja para o investidor, para um grupo de investimento, seja para quem for, né? Para quem paga a conta. Você tem que levar um número concreto ali para quem paga a conta. Tudo que você vai trazer para dentro da propriedade, né, para dentro das suas áreas produtivas, de alguma forma ou de outra, você tem que provar que dá lucro. Seja um lucro direto ou seja indireto, ou seja, de alguma forma está interferindo para você ter esse lucro X, mas você tem que provar por número que você vai ter esse lucro, não basta ser subjetivo, porque senão você vai conseguir recurso para isso. Com certeza, com certeza. Seja o dono, seja o investidor, a pergunta é qual que é o playback disso, quanto tempo e como que isso vai retornar dinheiro. De fato. E às vezes algumas empresas eu vejo, eu tenho uma política muito de portas abertas aqui na Xingu, a gente recebe bastante gente, eu converso com muitas pessoas, e tem empresa que não consegue
a própria empresa que está me oferecendo serviço, ela não consegue ter essa mensuração de quanto tempo que ela se paga, qual que é o playback dela, como que ela vai me ajudar, né? E não é por falta de entender o meu processo, porque o meu processo é um processo agrícola, como o meu, como o seu, muda algumas coisas, mas no final do dia é plantar e colher bem e gastar pouco. Então, muita companhia ainda está desencontrada disso aí, né, Fernando? O que você acha? Isso aí, é bem isso que eu vejo. A gente senta com um monte de... Cara, a gente tem... O pessoal vem... O mercado digital está crescendo muito. Então, tem várias empresas muito boas e tem várias empresas que, cara, eles estão te oferecendo um mapa bonito. E esse mapa bonito que eles estão oferecendo para você de marca, o mapa de colheita, enfim, isso aí traz retorno. Então, o pessoal não quantifica. Porque, assim, nós, como uma figura de tomador de decisão, a pessoa que vai gastar recurso do dono lá, gastar recurso da empresa, cara, é uma decisão muito complicada. A partir do momento que você decide gastar esse recurso, você tem que provar que ele traz um retorno. Então, cara, às vezes a gente vê lá o mapa bonito, a ferramenta que é bastante legal, só que a gente não consegue enxergar o que a gente vai trazer de ganho em cima disso aí e acaba que não entra. É isso aí, Fernandão. Puxando aí, cara, quero te agradecer de novo por você estar aqui. Puxando aí para o encerramento aí, fica o espaço aberto aí, o que você tem a dizer para quem está nos ouvindo. Você que é um cara que, como o Fabinho falou, uma estrela em ascensão aí, que veio rápido aí e subiu bastante, cara, já está como gerente de produção, gerente agrícola aí do grupo há 2 anos, com toda essa rapidez aí que você subiu e tudo mais. O que você tem para dizer aí de quem está nos ouvindo, para quem está estudando na agronomia, para quem está pensando em entrar na agronomia, para quem é mais novo, mais velho que você, enfim, qual é o recado que você deixa para a turma aí? Não, legal. Então, a gente comentou aqui de várias tecnologias, né, várias plataformas, e hoje no mercado, eu não tenho dúvida, tecnologia boa tem. De todas dessas que a gente citou, tem várias outras que resolvem nosso problema dentro das nossas fazendas. O gargalo nosso e o grande desafio nosso, quem toca isso tudo, né, o que a gente precisa é de pessoas. Então, a gente pode ter a melhor tecnologia que for, só que se a gente não tiver a pessoa certa, a pessoa treinada, com brilho no olho, tocar a tecnologia, não adianta que ela não vai rodar. Então, a gente identificou isso, hoje a gente vai no centro que a gente consegue a maior quantidade de técnicos, de agrônomos para fazer seleção, para tentar identificar essas pessoas que têm perfil, que têm brilho no olho, que gostam de mexer com tecnologia, para vir trabalhar com nós e desenvolver isso aí na fazenda. Porque não adianta, cara, se você tem pessoas que não gostam, se você não investe em pessoas, na verdade, não gasta recursos em contratação de pessoas boas, não adianta você ter a melhor plataforma que ela não vai rodar. Então, nosso maior gargalo é esse aí, a gente busca cada dia mais, está buscando os melhores profissionais para e desenvolver esse pessoal dentro das nossas fazendas aí para poder rotar as tecnologias que a gente tem. Maravilha, Fernando. Realmente é um desafio. A gente já trocou muita figurinha, já trocamos muito currículo aí, recomendação. Eu aproveito o gancho nesse clima de despedida que a gente está aqui, né, na Xingu. Gostaria de profundamente agradecer ao Matheus, ao Gustavo e à Ruth, que fazem parte da minha equipe. Eu não posso nem dizer que são meu braço direito, eles são meus braços, minhas pernas e meus olhos aqui dentro. Queria agradecer muito a esses 3. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês. Félix, vou deixar o encerramento para você. Cara, obrigado. Eu falo demais. O cara já assim, parece que ele tá dando um adeus, né? Queria agradecer a todos por terem sido maravilhosos para mim. Clima de despedida, pessoal. Clima de despedida. Clima de despedida, faltou uma música aí do Titanic. Não, mas o que o Fernando falou ali provavelmente é o maior gargalo e também a maior oportunidade hoje do agro, né? Sempre quando eu conheço estagiários, eu tô rodando aqui com todo o time da multinacional e tem estagiários no time, bastante, eu falo, cara, você tem oportunidade, estuda o que tá vindo de novo, inovação, porque não tem profissionais. E puxando sardinha também, não só para onde eu trabalho, mas eu vejo que existem vários tipos de ferramentas no campo. Existem desde as mais simples, que eu vou citar aí, desde a TOTVS, que tem ferramentas que já tem 15 anos, desde as mais complexas aí, que a gente fez algumas entrevistas
aqui no próprio Bendito Agro, que vai desde análise genética do solo, a blockchain, a tecnologias bem inovadoras. Mas tem gente, né, tem pessoas que com a mais simples impacta de forma muito grande no campo. E às vezes ele não consegue usar a mais avançada. Então, deixa aí para os nossos ouvintes, principalmente para aqueles que estão se formando, se tiverem a oportunidade, busquem estudar, aprender sobre como está funcionando essas novas ferramentas, principalmente as ferramentas de maquinário, são essas aí as que mais estão impactando em produtividade no campo. Produtividade mais lucratividade, entendam como funciona a parte de ligação entre a parte de conexão, né, do que está lá na máquina com o que vem, né, e como interpretar. Esse talvez seja o maior gargalo, e como aplicar no campo. Então, fica essa deixa. E Lucião, o mais importante de todos, o Paga Nós, né? A gente está precisando... O Paga Nós hoje está pesado. A gente está criando uma marca aqui, a gente tem que pagar um boleto aqui, que a gente vai fazer vários bonés do Bendito Agro, e a gente escolheu um boné bem bonito. É verdade. Paga Nós hoje vai para UFV, Farmbox, Apple, Solinfitec, Strider, falecida Protector atual, JD-Link, Syngenta, Charvel, BASF, Monsoy, M38349, John Deere, Fabinho, Sensix e acho que eu não esqueci ninguém. Não. E Grupo Schmidt. E Grupo Schmidt, lógico. Vai chegar a conta aí. É quem paga meu salário, né? Me ajuda. Não, mas é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado a todos. Um abraço. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.